Pensem, irmãos, o que quer que façam, pensem. Efésios 5:26 diz ali. E tínhamos falado acerca da palavra predestinado. Veja, isso faz tantos deles tropeçarem. É a palavra de Deus. Ele a usa, porque somos predestinados pela palavra de Deus. E nisso nós, quando você é predestinado, ora, isto tem de acontecer, porque é isso. Deus o escolheu porque Ele sabia o que você ia fazer desde o princípio. E não deixe que o diabo o pulverize com sua instrução e veneno e coisas assim. Você tem de ser moderno. Você tem de ser isto. Você não tem de ser nada senão filhos e filhas de Deus. E se você nasceu da palavra, você é. Atente para essa pulverização. Se você toma uma semente, uma boa semente, e você a pulveriza, isto a matará. E quando eles pulverizam esta coisa denominacional por cima de você, isto arruinará a influência da palavra original. Se lhe dizem, você tem de fazer isso, ora, as outras moças o fazem. O outro homem o faz. Não crê nisso. Isto arruinará a influência de Deus de sua palavra sobre você. Você sabe disso. Nosso texto diz, não vos conformeis, pulverizado, mas transformai-vos, a semente que está em você. As pessoas de hoje agem como se nem mesmo crescem que há um Deus. Você sabia disso? Elas agem assim. Agora, eu não quero chamá-las de nécias, mas agem como se fossem. Porque o Salmo 14:1 diz, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Não se deveria chamar uma pessoa de nécio, porém elas certamente agem como se fosse, porque não... Elas agem como se não houvesse Deus. Sua palavra é simplesmente ignorada. Veja, aqui outro dia, chamaram-me na sala para assistir. Billy Paul, eu creio. Algum deles tinha dito que havia um programa religioso na televisão. Nós não temos televisão. Nunca haverá uma em minha casa, nunca. Mas havia uma, e se vocês as querem, isso depende de você. Porém, Deus me disse para não fazer isto. E quando nos mudamos para lá, eu aluguei desta amável irmã idosa ali. Ela tinha uma televisão porque tinham de tê-la para ela alugar sua casa. E eu permiti que assistissem a um programa religioso, de modo que eles me chamaram e disseram que estava havendo uma apresentação de música evangélica. E isso é que é um bando de hickeys lá atuando da maneira como faziam, chamando-se de cantores de música evangélica. Era uma desonra a Jesus Cristo ao ver a maneira como estavam se comportando, requebrando-se, e esses cortes de cabelo à moda dos hickeys e tudo mais, você sabe. Isto simplesmente parecia que era uma zombaria. Caim era tal pessoa, religioso de fato, certamente, mas ele tinha a semente errada em si, veja, e consequentemente ela produziu a semente da serpente. Satanás tinha silvado sobre sua semente do Éden, e isso é o que produziu um Caim. Ele pôs seu veneno sobre ela. Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Caim a conhecia. Por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. Ele tinha visto Deus vindicar a mensagem de Abel. Ele sabia que essa era a vontade de Deus, está vendo? Ele viu Deus vindicar a mensagem de Abel. E o que Deus lhe disse? Ele disse, faze o mesmo, adora como teu irmão e farás bem. Mas ele viu a perfeita vontade de Deus, porém não a quis. Veja, ele quis lhe acrescentar algo. E esses teólogos veem esta Bíblia. Eles a leem, porém não querem praticá-la, está vendo? Isto mostra a semente da serpente. Eles a têm visto ser vindicada, e de modo tão simples diante do povo, mas parece ser tão difícil para as pessoas se humilharem perante a palavra de Deus. Não encontram todas vocês, quando estão conversando, vocês mulheres, com moças a respeito de ter cabelo comprido, e elas dizem, por que vocês têm cabelo comprido? Estão vendo? Por que vocês usam saias compridas? Vocês começam a conversar com elas, elas te dão uma ignorada, não é mesmo? Vejam, elas sabem que está certo, se há alguma dama nelas, estão vendo? Elas sabem que está certo, porém, veja, elas não conseguem se humilhar perante isso. Vejam, isso é o que é. Está vendo como Caim fez? Ele não conseguiu se humilhar perante a palavra vindicada de Deus. Ele não conseguiu fazer isto. Oh, até mesmo os pentecostais dizem, glória a Deus, aleluia. Eu corto o cabelo e falo em línguas. Isso mostra aí mesmo que há algo errado. Veja, a semente está produzindo algo diferente. Uma semente de Deus não pode produzir uma mulher de cabelo curto. Ela não pode fazê-lo. Simplesmente não pode fazê-lo, porque a Bíblia diz assim. Veja, ela não pode fazê-lo. Não, Senhor.
Agora parece tão difícil se humilhar perante a palavra de Deus. Note isso em Gênesis 4, 6 e 7, somente lendo a escritura aqui. Faze como Abel fez. Ele disse, se tu vês o que teu irmão disse, vá em frente, faz o que Abel fez, presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, e eu te abençoarei. Senão, o pecado jaz à porta. Agora, pecado é incredulidade. Se não fizeres como Abel fez, viste que eu o vindiquei e o fiz certo. Agora, se não fizeres isso, então isto mostra que o pecado, incredulidade, jaz à porta. Está vendo? E hoje eles veem o que Deus vindica, veem o que Deus está fazendo, veem todas estas coisas acontecendo. Eles sabem disto. Deus está mostrando seus sinais acima no céu e embaixo na terra, e todas estas coisas dessa maneira. E eles veem o que está sucedendo, mas não o fazem. Veja, Satanás, semente da serpente, inteligentes, procedem de seminários instruídos até o âmago, toda palavra, tudo, tem a mais correta postura no púlpito e cada palavra tem de ser exatamente, a gramática tem de estar certa e tudo isso, está vendo? Com certeza, eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo, eles não conseguem, simplesmente não podem fazê-lo. Agora, senão, o pecado jaz à porta, a incredulidade jaz. Então, ele se tornou voluntariamente desobediente. E quando sabes fazer o bem e não o fazes, cometes pecado. Se você sabe o que é certo e não o faz, está vendo? Então, ele se tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada. Então, ele cruzou a linha de separação. Então, ele foi desapossado do Éden quando ele cruzou. Há uma linha que você só chega até este ponto, e se você avançar, não importa o quanto seja, para o outro lado, você está fora. Você sabe disso, não sabe? Há uma linha. Se você não crê nisto, leia Hebreus 10, 26. Essa é a escritura a que estava me referindo ali. Veja, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Esse é o Novo Testamento, está certo? Se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento que tem sido pregado para vocês, lido para vocês, provado para vocês, depois de vermos o conhecimento da verdade, vocês seguirem em frente e descrerem voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa horrível ao ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Está certo? Pode-se cruzar essa linha, como os filhos de Israel fizeram em sua jornada, vindo através do deserto. Israel fez a mesma coisa. Depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse, agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. Devíamos nos casar uns com os outros e devíamos fazer isto. E Moisés lhes tinha dito diferente, e eles viram Deus vindicar isto. Porque Balaão pareceu ser um homem mais instrutivo do que Moisés, veja. Ele tinha vindo de uma grande nação onde havia pessoas grandes e estavam todos organizados em união, a terra de Moabe, grandes exércitos e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. E aqui desceu um profeta, um ungido, um falso ungido, veja, desceu a um ungido, veja quão parecido, e ensinou o povo, e muitos deles se foram após isso. Nunca se esqueça disso, veja. Foram-se após a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observem o que Deus está vindicando e provando. Agora, se aquelas pessoas tivessem olhado para trás e dito, Moisés, Deus apareceu nos céus, e o homem falou para que existissem pulgas, moscas, rãs, fez que deixassem de existir úlceras e doenças. Abriu o mar vermelho e viemos, e nos alimentou com maná do céu. Esse é o nosso profeta. Porém, aqui veio outro profeta. Glória a Deus, eu sou profeta também. Escutem, agora todos vocês, eu lhes direi. Agora vocês entendem. Eu uso melhor gramática que Moisés, e eu sou desse jeito e daquele jeito, vejam. E assim por diante. E a primeira coisa que se nota, eles se deixaram levar por isso. E todos eles pereceram ali mesmo no deserto. Nenhum deles viveu. Eles nunca viveram. Eles não estarão no céu. Nenhum deles. Jesus disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Veja, pentecostais, está certo, veja, eles realmente tinham passado por todas as experiências. E nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, e estão todos eles mortos. Morte é separação eterna.
Eles nunca se levantarão novamente, apesar de terem passado por todas essas experiências. Figuradamente falando, eles tinham falado em línguas e dançado no espírito e tudo mais. Mas quando chegou a hora do confronto entre a palavra, entre dois profetas, um deles na palavra e o outro fora da palavra, ambos profetas, vocês compreendem? Digam amém. Um na palavra e o outro fora da palavra. Ambos profetas, provado que eram profetas. Mas um estava com a palavra, vejam, falsos ungidos nos últimos dias, vejam. Um profeta, ambos profetas, um na palavra e um vindicado pela palavra, e o outro não era vindicado pela palavra. Caim e Abel novamente, estão vendo os dois, falso e verdadeiro? Muito bem. Mas cada um deles apodreceu no deserto e pereceu, a alma deles está morta e perdida. E eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja, e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer, mas aceitaram um falso mestre, o qual não era vindicado pela palavra para ser provado que estava certo. Ainda assim, ele era o doutor em divindades e tudo mais que queriam mencionar referente a um verdadeiro profeta, mas não estava espiritualmente provado pela palavra e pelos sinais de Deus. E eles pereceram no deserto, pessoas justas, honradas, religiosas, morreram e nunca estarão no céu. Estão vendo onde temos de caminhar? Compreendem? Não deixem isto passar despercebido.